Olá, comunidade querida aqui do canal Paz e Bem, eu sou Mauro Lopes. Este é o programa Paz e Bem de número 1927. Está sendo lançado ao ar nesta sexta-feira, 23 de fevereiro de 2024. Se você não está inscrito ainda no canal Paz e Bem, inscreva-se. Não temos nenhuma meta, não queremos chegar a 200 mil, não. Mas estamos chegando, estamos avançando aos pouquinhos, a comunidade vai crescendo, né? O canal Paz e Bem hoje tem 45 mil inscritos, chegaremos, talvez esse ano, talvez em qualquer momento chegaremos a 50 mil. Então, se você puder, venha, inscreva-se no canal Paz e Bem. Se você tiver condição, colabore com a gente. Nós precisamos e muito do apoio da comunidade para o canal continuar a existir e se sustentar. Ninguém tem participação remunerada aqui, exceto 3 estagiários que nos ajudam, e a gente tem aqui e ali, ocasionalmente, alguns investimentos que são necessários serem feitos, pagar custas do software e, enfim, as despesas comuns a qualquer iniciativa. Para isso, a gente tem um programa de assinaturas. Aqui não tem superchat, aqui não tem nenhum outro tipo de programa, exceto este programa de assinatura que a gente faz aqui no link que está lá aqui embaixo na descrição desse vídeo. Se você puder, nos ajude, é bem importante para nós, tá bom? Pois bem, vamos falar daquilo que agitou a semana, mas vamos falar sob uma perspectiva muito particular. Domingo passado, dia 18 de fevereiro, o presidente Lula concedeu uma entrevista em Addis Abeba, capital da Etiópia, no final do seu curto périplo pela África, que incluiu o Egito e depois a Etiópia. Foi um giro curto, mas importante. Ele, além de se reunir com os governos desses países, participou de uma reunião da Liga Árabe e também de uma reunião da União Africana, a União dos Países Africanos, que estavam lá, todos os 50 nações, países africanos. Na despedida da Etiópia, de Addis Abeba, ele concedeu uma entrevista coletiva. A última pergunta da entrevista coletiva foi referente à questão da faixa de Gaza. E aí ele proferiu uma frase que foi assim um negócio, assim, né? Agitou, realmente esteve no centro, não só aqui do Brasil, mas com repercussão internacional ao longo da semana. Que frase foi essa do presidente Lula? Ele disse assim: o que está acontecendo na faixa de Gaza e com o povo palestino não existe nenhum outro momento histórico. Aliás, existiu quando Hitler resolveu matar os judeus. Foi essa frase. Houve uma distorção dessa frase, no qual tanto o governo de Israel quanto os seus aliados aqui no Brasil tentaram transformar essa frase numa frase em que Lula teria minimizado o Holocausto, que ele sequer mencionou. Claro que é uma menção indireta ao que os sionistas chamam de Holocausto, mas que é a Shoah, a catástrofe em português, que foi o processo de liquidação, morte, assassinato de 6 milhões de judeus. É importante se dizer que não apenas os judeus foram mortos. Milhares e milhares de ciganos, milhares e milhares de eslavos, milhares e milhares de pessoas vinculadas às organizações de esquerda, milhares de homossexuais também foram mortos nos campos de concentração. Os campos de concentração não foram campos unicamente dedicados ao massacre do povo judeu, em que pese o povo judeu ter sido o principal alvo desses massacres. Mas Lula não usou a palavra holocausto. Mas, de fato, fez uma relação entre aquilo que faz o atual governo de Israel com aquilo que fez o governo nazista de Hitler. Foi isso que ele fez. Não tem palavra holocausto aqui. Lula errou. Lula exagerou.
Lula minimizou, como falaram, isso virou uma crise, né? O governo de Israel reagiu, foi declarado persona não grata, foi um negócio assim impressionante. No resto do planeta não teve nada disso. Olha que significativo. No resto do planeta, porque vamos pensar, se Lula agrediu Israel, e essa é a versão que o governo de Netanyahu tentou vender para a opinião pública, e que foi comprado aqui no Brasil, esta versão, pela chamada mídia conservadora, Globo, Folha, Estado de São Paulo, Veja e outros, e a mídia de extrema-direita também, óbvio, se foi comprado e amplificado aqui no Brasil, além desta mídia, pelos setores de extrema-direita bolsonaristas e pelo sionismo, aqui através das entidades, organizações que atuam aqui de maneira ou aberta, ou nem tão aberta assim, mas com muito dinheiro e poder, especialmente a CONIB, e no resto do mundo. Porque é isso, né? Todos se levantaram em defesa do governo de Israel. Mas não é estranho que nenhum outro governo do mundo, nenhuma outra autoridade do planeta tenha se levantado na defesa de Israel? Ninguém. Ninguém. Pois bem. Pois bem. Será que Lula errou? Lula não errou. Lula colocou os pingos nos is. Lula colocou as coisas nos termos estritamente corretos. Nós não estamos falando aqui, Lula não falou disso, ele não falou dos judeus, ele falou dos judeus que Hitler resolveu matar os judeus. Mas ele não fez nenhuma acusação aos judeus, ele fez uma acusação ao governo de Israel. E Lula não falou, nem lançou qualquer acusação ao judaísmo, que é a religião historicamente vinculada ao povo judeu. A religião do livro, a religião da Torá. Lula não fez referência a nada disso. Lula fez referência ao governo de Israel, que não é um governo dos judeus. É o governo dos sionistas. Um governo sionista. Então é importante dizer que, para tratar desse assunto do ponto de vista teológico, do ponto de vista da espiritualidade, nós não estamos falando do judaísmo e não estamos falando do povo judeu. Nós estamos falando de uma corrente político-ideológica que se utiliza do livro, da Torá, que se utiliza de elementos do judaísmo para tentar obter legitimidade. Algo parecido com o que a extrema-direita faz no Brasil com a Bíblia cristã. Parecido. Um processo muito similar, muito similar. Então, o sionismo, mais uma vez, é uma corrente político-ideológica no interior desse universo judaico. O que Lula apontou, e é isso que eu queria contar para vocês, é que há uma identidade desta corrente, a corrente sionista, com o nazismo. Sionismo e nazismo são muito aparentados. Eu diria primos irmãos. Você está achando estranha essa conversa? Vamos lá. Vamos entender essa história. O nazismo é de extrema direita? Óbvio, é. O sionismo também é de extrema direita. Existe nazismo de esquerda? Não, óbvio que não. Existe sionismo de esquerda? Não, óbvio que não. Apesar de alguns segmentos sionistas quererem nos fazer enganar, dizendo que existe sionismo de esquerda. Não existe sionismo de esquerda. O sionismo é de direita. Uma característica essencial do nazismo é o racismo. A ideia da superioridade da raça alemã sobre os demais povos do mundo. Uma ideia crucial do sionismo é o racismo.
É a ideia da superioridade do povo judeu sobre todos os outros povos do mundo. Não é à toa que na semana passada, já conto o que aconteceu. Antes, introduzindo esta informação. O regime de Israel é um regime de apartheid. É um regime de segregação racial. Então, na semana passada, quando a gente fala apartheid, nós lembramos imediatamente do quê? Todo mundo se lembra. África do Sul. O regime de apartheid por excelência, como ficou conhecido na história da humanidade e envergonha a história da humanidade. Ou, pelo menos, envergonha parte da humanidade. O governo da África do Sul, portanto, não é uma conceituação teórica de um acadêmico, o governo da África do Sul, que é comandado por negros e negras, vítimas do apartheid, lá em Haia, onde estava ocorrendo na Corte Internacional de Justiça o julgamento das ações criminosas do governo sionista de Israel contra o povo palestino, emitiu uma declaração muito contundente e muito relevante. O governo da África do Sul disse o seguinte: o regime de apartheid de Israel é pior do que o regime de apartheid que nós tivemos na África do Sul. Muito forte, né? Muito forte. A questão é, há uma história comum entre o nazismo e o sionismo. E que não é de agora. Não é que o Netanyahu se inspira apenas em ideias de Hitler. Não, há uma história comum entre o nazismo e o sionismo. Espera lá, vou contar essa história para você. Isto vai começar lá em 1933. A Segunda Guerra Mundial não tinha começado ainda, mas Hitler já era o primeiro-ministro alemão, já tinha chegado ao poder. Em 1900, e já havia uma grande oposição da esquerda mundial a Hitler. Já havia uma denúncia do nazismo feita pela esquerda mundial. Importante dizer que, da mesma maneira como agora, é a esquerda que combate o nazismo e o sionismo aqui no Brasil e no mundo, naquela época também era assim. Depois, os setores liberais acabaram se incorporando a esta luta. O governo inglês, o governo americano, o estadunidense e outros entraram na luta também. Pois bem, em 1933, houve em Praga o 18º Congresso da Organização Mundial Sionista. Então, naquela época existia, isso foi existir até lá aos final dos anos 40, uma Organização Mundial do Sionismo, do movimento sionista. Este movimento sionista tinha surgido no final do século XIX, no primeiro, as suas bases teóricas foram lançadas um pouco antes, mas no primeiro congresso sionista realizado em Basileia, em 1897, então foi lançado o sionismo como uma organização internacional. Quem é o mentor desse congresso? Quem foi o presidente desse congresso e quem elaborou as bases do sionismo? Theodor Herzl, que é hoje tido como um herói pelo Estado de Israel e, sobretudo, pelos sionistas. Há grupos judeus que o consideram um grande traidor da causa judaica, mas os sionistas consideram ele um grande herói. Pois bem, então lá em 1897, o primeiro congresso sionista inspirado e liderado por Theodor Herzl. Em 1933, então, acontece em Praga o 18º Congresso. Pois bem, naquele momento havia uma ala esquerda do sionismo, que depois desapareceu, não existe mais. Os judeus de esquerda, efetivamente, são todos anti-sionistas. Esta ala de esquerda propôs uma resolução que conclamava
o movimento sionista internacional a uma atuação de oposição a Hitler. Sabe o que aconteceu? Incrível. Essa resolução foi derrotada por 240 votos a 43. Derrotada. Não teve resolução contra Hitler. Não teve resolução. O que vai acontecer a partir daí? O sionismo, a Organização Sionista Mundial, vai se tornar uma grande aliada do regime hitlerista, do nazismo na Alemanha. É a Organização Sionista Mundial que vai decretar o boicote. Sim, porque até então os judeus da Alemanha haviam estabelecido, por conta da perseguição que Hitler fazia a eles, havia estabelecido um boicote às empresas alemãs. E judeus do restante da Europa começaram também esse movimento de boicote. Boicotar. Como existe hoje? Hoje existe o BDS, que é um movimento de boicote à economia do israelense, do governo sionista, do Estado sionista de Israel. Como existiu no passado um boicote ao governo da África do Sul, o governo racista da África do Sul. Aí o que acontece? Com esta decisão do Congresso da Organização Mundial Sionista, os sionistas passam a romper com o boicote e se transformam nesta organização e nas organizações ela ligadas, inclusive a um banco, o principal banco sionista da Alemanha, passam a ser os principais distribuidores de produtos nazistas para todo o Oriente Médio e Norte da Europa. Incrível, né? 1933. 1933. Quer saber mais uma? Logo a seguir. Em 1933, ainda, é assinado o Acordo de Haavra. O Acordo de Haavra entre a Organização Sionista Mundial e a Organização Sionista Alemã e o governo nazista. Esse acordo permaneceu oculto durante várias décadas. Acordo de Haavara, ou Acordo de Transferência. Então, ele foi assinado como um contrato, um acordo de um pacto comercial entre o Terceiro Reich de Hitler e os sionistas alemães, apoiados por este movimento sionista mundial. Entre os que assinaram esse acordo estava a Federação Sionista Alemã, o Banco Leumi, o mais poderoso dos bancos sionistas na época, a Agência Judaica para Israel, isso dos anos 30 já, e as principais autoridades econômicas da Alemanha nazista. Foi assinado em 33 e se prolongou por mais de 10 anos. Inclusive durante a Segunda Guerra Mundial. O que esse acordo previa e realizou? Primeiro, a possibilidade de adesão voluntária de judeus que desejassem participar de um programa de exílio para onde? Para a Palestina. Por quê? Para o movimento sionista, a ideia da fixação dos judeus na Palestina já estava presente. Então, quem quisesse ir para a Palestina, e vamos lembrar, né, o slogan do movimento sionista era um povo sem terra para uma terra sem povo. Eles construíram essa mentira ao longo dos anos de que não tinha povo lá na região da Palestina, mas tinha, assim, os palestinos estavam lá, era uma região densamente habitada já e que vivia em paz. Então, eles começam a ser estimulados a ir para lá. Quem quisesse ir para a Palestina e começar a colonizar a Palestina, por isso que colonizar que é a palavra correta, o movimento sionista é um movimento colonialista. Quem quisesse ir para lá teria de volta parte da riqueza que havia sido confiscada aos judeus ricos lá na Alemanha. Qual era a parte dos sionistas? Era interromper, acabar com o boicote à economia alemã. E mais, colaborar com a economia alemã
o que de fato acabou acontecendo ao longo dos anos. Cada judeu interessado nessa transferência para a Palestina receberia entre 1.000 libras esterlinas ou 4.000 libras esterlinas, até 4.000 libras esterlinas em capital, se conseguisse de fato se estabelecesse na Palestina. Quer saber mais? Olha isso, é espantoso. Estabelecia o compromisso nazista de treinar militarmente os judeus, inclusive com formação paramilitar, para lutar contra a resistência dos palestinos à ocupação. Inclusive, um dos heróis do sionismo, que depois iria se transformar em primeiro-ministro de Israel, o Menachem Begin, vai ser treinado nesse processo e vai estabelecer grupos terroristas sionistas na Palestina para aterrorizar a população palestina. Esse acordo, olha que interessante, olha que interessante. Em 1934, um ano depois do estabelecimento do acordo, quem vai para a Palestina? Vai um dos chefes das SS nazistas, Leopold von Mildestein. Então, ele vai visitar a Palestina. Faz um longo relatório permeado por elogios ao sionismo. Esse relatório, inclusive, é publicado, não é um relatório secreto, foi publicado no jornal nazista Der Angriff, o assalto, em alemão, que tinha sido criado pelo Joseph Goebbels, o ministro da propaganda do Hitler. O Goebbels ficou tão encantado com o relatório que foi feito que mandou cunhar uma medalha comemorativa desta visita do von Mildestein. Esta medalha comemorativa tinha, de um lado, a suástica nazista, de outro, a estrela de Davi. Então, essa é uma longa história, longa história. Quer mais? 3 anos depois, em 1937, portanto, às portas da Segunda Guerra Mundial, quem é que vai visitar a Palestina? O Adolf Eichmann. Não sei se as pessoas, nossa comunidade aqui, guarda na memória o nome dele. Ele ficou bem famoso porque ele foi o grande estruturador dos campos de concentração nazistas. E ele conseguiu escapar, não foi julgado por Nuremberg, conseguiu escapar, foi para a Argentina em 1960, tem filmes sobre essa história, foi capturado pelo serviço secreto, pela Mossad, o serviço secreto israelense, foi levado para Israel, foi julgado em Israel e acabou enforcado. Pois bem, o Eichmann, em 1937, 3 anos depois do von Mildestein, vai para a Palestina, viaja para inspecionar este programa, o Tratado de Ha'avra, o Acordo de Ha'avara. Ele vai lá para inspecionar. Fica maravilhado com o que vê. E aí ele vai escrever nas memórias dele, ele escreve literalmente o seguinte: se eu fosse judeu, teria sido um fanático sionista. Um fanático sionista. Então, esse é o universo relacional entre o sionismo e o nazismo. Esse é o universo da identidade entre um movimento e outro. Então, mais uma vez, isso não tem nada a ver com o judaísmo. Isso não tem nada a ver com a espiritualidade do povo judeu. Isso nada tem a ver com os judeus. Isto é um movimento político-ideológico no interior, que hoje é hegemônico, inclusive, mas não sei nem se é majoritário. Que é hegemônico é o governo de Israel, é um governo sionista. É hegemonizado desde sempre, é importante que se diga, os governos de Israel, desde o estabelecimento de Israel em 48, são todos liderados por sionistas. Nunca houve um governo liderado por judeus não sionistas.
Mas a gente vê lá nos Estados Unidos manifestações, e os judeus ortodoxos são todos contra os sionistas, que consideram traidores do povo judeu. E há outros segmentos do judaísmo em todo o planeta, mas com destaque para a Europa e Estados Unidos, aqui no Brasil também há, mas são bem minoritários, que se opõem ao sionismo. Há milhares de judeus indo às ruas nos Estados Unidos contra o genocídio cometido na faixa de Gaza. Em 2008, o escritor estadunidense Ralph Schoenemann escreveu A História Oculta do Sionismo. E aí ele relata essas e uma série de outras histórias em que mostra como as lideranças do movimento sionista mundial preferiram se associar, se aliar aos nazistas, do que desenvolver ações na defesa do seu povo. Desenvolver ações para proteger os judeus do extermínio nos campos de concentração. Ele escreveu assim: em lugar de demonstrar compaixão, os sionistas celebraram a perseguição de outros judeus. Outros judeus. Impressionante, né? Em 1975, a ONU, Organização das Nações Unidas, aprovou a Resolução 3379, na qual ela fazia exatamente isso que nós estamos fazendo agora, exatamente o que Lula fez. Ela traçava um paralelo, estabelecia nesta resolução que há semelhanças entre o sionismo, no caso não se falava do nazismo, mas entre o sionismo e o racismo. Ou seja, a ONU decretou em 1975 que o sionismo era uma ideologia racista. Essa resolução, no entanto, foi revogada em 1991 por conta de um intenso lobby judeu e do governo dos Estados Unidos, que é um tradicional aliado do sionismo. Desculpa, não é lobby judeu, não, é lobby sionista. Lobby sionista aliado ao governo dos Estados Unidos e conseguiram obter a revogação dessa medida. Mas a ONU decretou que sionismo é igual a racismo. Em 2001, um dos maiores autores marxistas da Europa, o italiano Domenico Losurdo, escreveu um artigo muito interessante. Eu vou ler um trecho aqui, para falar exatamente de quem? Do Theodor Herzl, do fundador do sionismo. Quando obrigado a se esconder para escapar à perseguição e a solução final que o Terceiro Reich reservou aos judeus, ela, falando aqui de uma figura fundamental, Hannah Arendt, não hesita em falar, a propósito dos escritos e da ideologia de Herzl, Hannah Arendt, uma judia, por sinal, de extraordinário parentesco com o hitlerismo, de profunda comunhão com o hitlerismo. Continua Losurdo. Pode-se chegar, talvez, a uma conclusão ainda mais radical. A doutrina da raça de Herzl, o fundador do sionismo, é a fonte dos nazistas. São estes que copiam o sionismo, e não o contrário. Porque o Herzl, ele é anterior, ele é do final do século XIX. E ele vai estabelecer, então, esta ideia da superioridade da raça judaica, dos judeus, sobre o restante da humanidade. Os nazistas vão beber desta fonte para estabelecer a teoria da superioridade racial dos alemães. Deu para entender? Que Lula colocou o dedo na ferida? Lula desnudou uma realidade que vem sendo mantida distante dos olhos da opinião pública internacional pelo poder absurdo do Estado sionista de Israel, do lobby sionista que se estende por todo o Ocidente, em aliança com o governo dos Estados Unidos.
e com as elites de diversos países, como no caso aqui, a elite brasileira. A elite brasileira, nós temos os judeus sionistas aqui no Brasil, mas nós temos uma elite profundamente sionista aqui no Brasil, que, por exemplo, controla toda a chamada mídia conservadora. E temos, claro, a extrema-direita, os fascistas, o bolsonarismo no Brasil, que hoje é sionista, o que é uma operação interessante que aconteceu ao longo dos anos, né? O fascismo, que era antissemita, vai se convertendo em anti-islâmico e vai adotando o sionismo como uma ideologia aparentada, o que de fato era na sua origem. Então, é disto que se trata. E aí, o que vão fazer, o que vai fazer a extrema-direita brasileira? Em aliança com vastas áreas do fundamentalismo evangélico e católico, vai se apropriar da Bíblia cristã para estabelecer a sua ideologia racista, para estabelecer a sua ideologia. Exatamente como fazem os sionistas. Se apropriam da Torá, do livro, do sagrado do judaísmo, para estabelecer a sua ideologia racista, a sua ideologia contra a humanidade. Então, fundamental, aqui no canal Paz e Bem, nós entendemos, sionismo não é judaísmo. Sionistas não são os judeus, o povo judeu como um todo. Por sinal, há sionistas não judeus. O movimento sionista é um movimento que tem um núcleo central desta extrema-direita judaica, mas que abrange, a gente vê hoje, cristãos, né? Cristãos fundamentalistas que são sionistas. Largas fatias da elite estadunidense e brasileira que são sionistas também. Impressionante essa história, né? Impressionante essa história, e ela diz muito respeito ao nosso país, diz muito respeito àqueles que pretendem um caminho de espiritualidade e diz muito respeito ao presidente Lula. Aqueles e aquelas que têm amor pela humanidade, que têm amor pelo planeta, que desejam estar ao lado da democracia, da paz, e que desejam ver o fim do genocídio, o encerramento desse tempo de genocídio do povo palestino, tem que apoiar decididamente o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. É isso. É isso, gente querida, gente amiga. Paz e bem. Paz e bem para todo mundo.